Boa noite outra vez. De um lado da mesa, Marcelo Rebelo de Sousa, professor catedrático de Direito, 72 anos, que se recandidata a Presidente da República. Do outro, Vitorino Silva, calceteiro de 49 anos, que repete uma candidatura a Presidente da República. Determinou o sorteio que começa esta noite Marcelo Rebelo de Sousa, mas obviamente, antes de mais, boa noite aos dois. Bem-vindos, muito obrigado. Boa noite. Marcelo Rebelo de Sousa, o Vitorino Silva, que está aqui hoje para debater consigo, defendeu ontem um adiamento das eleições. Estamos num contexto em que a pandemia se agrava, nenhum de nós já tem ilusões quanto a isso, os próximos tempos vão ser muito difíceis. A pergunta é dupla, se quiser. Por um lado, se é jurídica e tecnicamente viável pensar nisto. Por outro, se há condições para votarmos com o mínimo de segurança. Ora bom, boa noite, Carlos. Uma vez mais, agora um bocadinho mais tarde à noite, mas boa noite. Boa noite, que grande prazer reencontrá-lo depois do encontro há 5 anos, que me deixou magníficas saudades, recordações muito boas. São duas questões e que têm a ver com a mesma causa essencial. De facto, e por isso é que se fala nisso, com o agravamento da crise pandémica, que pode ocorrer ou não, veremos os números, nestes próximos dias, e por isso há em cima da mesa 2 cenários, sobre os quais o Primeiro-Ministro vai ouvir os partidos políticos amanhã e depois da manhã. Haverá uma sessão epidemiológica dia 12. Quais são os cenários? Consegue? Eu direi, e depois de dia 12 ouvirei os partidos e será tomada uma decisão, levada ao Parlamento, que autorizará. O primeiro cenário é de regressarmos a 4.000, a 5.000, 6.000 casos por dia. Ou seja, reduzir os 10.000 atuais. E aí significaria, de facto, uma redução do número de casos destes últimos 2 dias, significaria regressar àquilo que era o regime vigente até agora. Portanto, o que se esperava e medidas idênticas às que estão em vigor. Se continuar este ritmo mais elevado, portanto estamos a falar 9.000, 10.000 e esperamos que não muito mais, então aí vai ter que se ponderar um confinamento muito mais rigoroso, exceto porventura o encerramento de escolas, e sobre isso serão ouvidos os partidos por 2 vezes, antes da ação epidemiológica pelo Primeiro-Ministro, depois da ação epidemiológica pelo Presidente da República. Para as pessoas perceberem algo muito semelhante ao que aconteceu em março e abril, com exceção das escolas. Com exceção das escolas. É isso. Ora bom, pergunta, será que o novo regime salvaguarda a campanha eleitoral? Sim. Portanto, a atividade política está salvaguardada por lei e deve ser salvaguardada em qualquer caso pelo decreto presidencial e pela sua execução. Será que salvaguarda o desconfinamento para o voto? Obviamente. Portanto, no dia de voto, realmente haverá liberdade de circulação, de deslocação, permitindo o exercício do direito de voto. Ainda assim fica esta dúvida, e foi uma dúvida que percorreu o meu espírito e que determinou largamente aquilo que eu fiz antes de convocar as eleições como Presidente da República. Ainda não era candidato. E que foi a de ouvir os partidos políticos sobre essa matéria, sobre este cenário. Imagina que se agrava a situação. Que é o que está a acontecer. Se agrava a situação, estávamos em novembro, e que daqui de princípios, meados de novembro, se agrava a situação até janeiro, quase finais de janeiro. A resposta foi unânime, não deve ser adiada a eleição. Porquê é que era importante perguntar aos partidos? Porque, ao contrário das outras eleições, quanto às eleições presidenciais, a Constituição, ela própria, fixa os termos que determinam a data ou as datas possíveis da eleição. Porque a data é fixada em função do termo do mandato anterior do Presidente. O que significa o quê? Que para haver um adiamento, e por isso perguntei aos partidos políticos, era preciso haver revisão constitucional. Ora, o Presidente não é competente para rever a Constituição, são os partidos políticos com assento na Assembleia da República. E, portanto, era importante, vamos ter forçosamente eleições dia 24. Se eles, sim ou não, entendiam dever existir essa revisão, abrindo caminho para um eventual adiamento. Neste momento é impossível, portanto, do ponto de vista jurídico. Neste momento encontramos numa situação em que não vejo muito fácil que a revisão constitucional seja feita a tempo. Em tempo útil. Em tempo útil. Vitorino. Eu começo por aí, pronto, na altura eu alertei, pronto, porque quando eu digo que eu sei o que é janeiro, mas há uma coisa que eu ouvi em que vão-se fechar as escolas, não é? Não, as escolas não fecham. A escola não fecha? Não, as escolas não fecham. Então não fecham porque eu pensei que fechavam as escolas e depois iam abrir as escolas para as pessoas irem votar. Não. Há grandes terras, para irmos ainda, em que na mesma escola votam 35.000 pessoas e passam todas pela mesma porta. Não, a ideia que há é, obviamente, que o vírus não se transmite tão facilmente nos mais novos e que por isso pode haver essa alternativa, essa diferença em relação ao primeiro confinamento. Naquela escola vão passar milhares e milhares de pessoas.
de milhares e milhares de pessoas. Mas há muita gente que não vai votar. Pronto, os referendos em Portugal é obrigatório ter 50%. Imagino que o povo fica em casa, muita gente vai ficar em casa porque tem medo de passar por um portão onde passam 30 mil pessoas, vai haver portões. Imagino que não há 50% de votantes. É legítimo o Presidente da República ser eleito com menos de 50%? Quando há um referendo e não tiver 5%, é para rasgar. O povo também não pode pensar que se o Presidente da República não tiver 50%, aquela eleição deve ser rasgada? Foi isso que me levou, naquela altura, em tempo útil, a colocar a questão. As pessoas acharam muito estranho. Até reagiram com um ar um pouco surpresos, porque aparentemente não haveria razões na ocasião para A situação não estava tão grave. a levantar esse cenário. E eu disse, vamos ver, com prudência, pode haver, vai haver Natal, Mas tentando vai ser haver o mais fim do sucinto ano, que puder. vai haver aqui uma evolução. A Vejam legitimidade da função presidencial, seja o senhor eleito ou outra pessoa, pode estar relacionada com a percentagem de votantes, com a dimensão da abstenção? Na Constituição não está. Claro, na neste Constituição caso não está. Na Constituição não está. Mas diz com razão Vitorino Silva que está, por exemplo, para a validade de um referendo, para ele ter efeitos vinculativos. Deixe-me fazer outra pergunta muito concreta mas não sobre está isto, que eu para a quero voltar a eleição ouvir o presidencial, Vitorino, mas como só... não está para nenhuma outra eleição. Esta questão é bastante relevante, como sabe, há muita gente preocupada, designadamente com imigrantes, com idosos, com pessoas que estão impedidas de viajar. O senhor tem garantias do Governo de que tudo está a ser feito para que essas pessoas possam exercer o direito de voto? Ora bom, foi votada uma lei, que foi outra razão pela qual eu também convoquei as eleições mais tarde. O Parlamento votou e veio às minhas mãos em princípios de novembro, e entrou em vigor em meados de novembro, uma lei prevendo o voto domiciliário daqueles, nomeadamente por isolamento profilático, que realmente não poderiam ter acesso aos locais de voto. Essa lei foi debatida longamente e depois acabou por ser votada e entrou em vigor, portanto, pouco tempo antes, imediatamente antes da convocação das eleições. Agora, do que se trata é, eu espero, e é um apelo grande que é feito, e faço como Presidente da República, não faço como candidato, apelo a que, sendo mais difícil... Um apelo ao Governo. Não, e apelo a todos, porque isto implica uma máquina eleitoral brutal. Mas quem dirige é o Governo. Sim, é o Ministério da Administração Interna. Mas depois os cidadãos é que se têm de disponibilizar para estar presente, porque vai haver mais secções de voto por causa do distanciamento. São precisos mais elementos para as secções de voto. É uma máquina mais pesada como Portanto, nunca. O seu apelo é que mais gente Portugal. participe, se disponibiliza, é isso? Que se disponibilize e agradecer essa disponibilidade, mais para ir à casa das pessoas, para recolher os votos, que têm de ficar, de acordo com a lei, num período de quarentena de 48 horas. Isto é, nunca em Portugal se viveu em nenhuma eleição uma situação tão difícil como aquela que estamos a ver agora em período pré-eleitoral. Vitorino tem identificado a abstenção como um dos seus maiores adversários. É o principal adversário. O voto é o maior património e temos que defender o voto. Eu fico muito triste quando vejo que há gente que não vota, mas também compreendo, e fico muito triste quando a abstenção é jovem. Eu quero fazer tudo por tudo para os jovens participarem, os jovens votarem. E eu quando digo que, às vezes dizem que os jovens não se interessam pela política, os jovens interessam-se pela política. Os jovens não se interessam é por os políticos. Nós somos os culpados de os jovens não se interessarem pela política. Eu há dias vi uma grande reportagem na SIC, em os 1525, e eu tive a ouvi-los com atenção e percebi que eles estão muito mais preparados que nós. E aquilo que me ocorreu foi, porque que o Presidente da República, eu um dia, se eu for Presidente da República, não ponho um jovem como Conselheiro de Estado? Porque é que o próximo Presidente da República que for eleito, está a ver? Porque os jovens também merecem vez. E eu quando digo que é a geração mais preparada, porque no tempo dos nossos pais, os nossos pais diziam, nós é que sabemos, os nossos filhos não sabem nada. Eu hoje tenho muito orgulho em dizer à boca cheia que a minha filha sabe muito mais do que eu e certeza absoluta que todos os jovens da minha idade, os filhos, sabem mais do que eles. Era uma coisa que eu queria pôr. Não, mas eu penso que tem muita razão, se me permite, eu estou... Queria um jovem... A réplica faz sentido e eu já vou voltar a falar. É tão importante o tema porque levantou muito bem dois temas fundamentais. Um, que é o problema da abstenção. As democracias vivem da participação. E não há nada pior do que aqueles sistemas nos quais a abstenção vai subindo e o distanciamento entre políticos responsáveis e o povo vai aumentando. A proximidade, eu tentei fazer disso, como aliás sei que fez sempre como autarca e em geral como
protagonista político, disse um ponto fundamental do dia-a-dia. E a segunda questão é dos a jovens? proximidade. A segunda é os jovens. E isso é muito importante porque eu sou professor, portanto, ensinei permanentemente até há 5 anos, voltei às escolas várias vezes, convidado em várias circunstâncias para estar com jovens a dar aulas ou a ter outro tipo de contactos, e tem toda a razão quando diz há uma preparação nas jovens gerações que não havia nos mais velhos. Há uma preparação e uma participação política, o que é diferente da participação política clássica, quando eles estão em movimentos locais, quando eles estão em organizações não governamentais, quando eles estão em associações cívicas, quando eles estão em causas... Mas eles também querem respostas dos políticos, quando estão em voluntariado. Designadamente em relação a questões que os preocupam particularmente. Ora, bom, e não é só isso. E mais, e eles têm preocupações que são, de uma perspectiva diferente, das preocupações de toda a sociedade. Antigamente dizia-se aos problemas da juventude e o problema do resto da sociedade. Não. O problema da juventude, o emprego, é comum. O problema da habitação é comum. O problema da justiça social, da não desigualdade territorial, é comum. Portanto, são problemas comuns, vividos com muita dificuldade, maior dificuldade, até agora temos como o do emprego. Uma grande sintonia e uma relação de simpatia que se nota entre os dois, mas Vitorino Silva, Só tem que perguntar... Deixa-me só terminar aquela coisa dos idosos. Tem todo o tempo, que eu tenho 5 minutos a mais. Só tenho 2. Deixa só recuperar um bocadinho de tempo. Em que... Marcelo Rebelo de Sousa já é um especialista em debates, sabe gerir o tempo, eu até acho, mas é verdade, eu até acho que o grande Vitor. prejudicado dos idosos não irem votar é você, porque o seu voto é tendencialmente idoso. Normalmente o idoso vota em si, enquanto o meu voto é o voto caviar e sardinha. Claro que tenho mais voto sardinha que caviar, porque há mais sardinha que caviar. É isso que eu voto caviar sardinha contra o que Não, é verdade, porque eu, nas últimas eleições eu não consegui chegar ao voto caviar. Bom, só tinha o voto de sardinha. Mas agora sinto, quando na rua e no terreno, e quando venho aqui com as minhas parábolas e não sei o que mais, que cheguei ao voto de caviar. E neste momento, está a ver, eu estou à vontade porque... Vamos ter tempo ainda para falar mais disso, Vitorino, mas eu queria perguntar era sobre isto. O Vitorino Silva disse, e já são uns quantos debates em que nos encontramos, e portanto já posso reter algumas coisas, que Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa se andaram a embalar e que Marcelo Rebelo de Sousa deixará cair António Costa quando já for reeleito. Agora que tem aqui Marcelo à sua frente, explique lá essa teoria. Eu explico. Isto é assim, toda a gente sabe, eu aqui há uns anos atrás recebi um telefonema de um amigo que já não ia há muito tempo, que era o António José Seguro. Na altura em que estava das diretas, e o António José Seguro queria tomar um café comigo e encontramos-nos no Porto. No Porto, no hotel, já não estava no partido há muitos anos, e na altura ele disse que ia concorrer contra o António Costa, precisava do meu apoio, precisava de algumas assinaturas, e eu disse, António, eu antes de vir aqui ter contigo, eu ouvi os meus conselheiros, e todos os meus conselheiros me disseram que não devia fazer isso porque estava a apostar no cavalo errado. E eu só estou aqui, António, seguro porque tu és o cavalo errado. E na altura eu disse, porque o cavalo certo, um dia vai estar tão arriado que vai cair. O cavalo certo ganhou as eleições, na geringonça... Mas na política, Vitorino, responda-me só isto. Tem de estar sempre do lado daquele que nós achamos que vai ganhar? Não, deixa responder, não. Eu estou a dizer que na altura, mesmo os meus conselheiros dizendo-me, não aposto no cavalo errado, está a ver, mas eu apostei no cavalo errado. E em que, depois de António Costa conquistou o poder, depois perdoei, quando percebi, não sei o quê, fez um bom trabalho, e continuo a fazer um bom trabalho, e até já estou a gostar. E claro que, entretanto, houve a geringonça, era preciso estabilidade e era preciso também, às vezes, jogo de cintura de parte a parte. E eu, quando digo que, às vezes, o meu amigo Marcelo embalava o Costa e o Costa embalava o meu amigo Marcelo, percebi que havia interesse no amanhã. E o amanhã qual era? O Marcelo, claro que não ia estar 5 anos, queria pelo menos estar 10, porque quem ganha um mandato normalmente vai sempre ao segundo. E se não tivesse o apoio de um partido que tem nome na praça, que é o Partido Socialista, está a ver, dificilmente está a ver, podia ganhar logo à primeira. Formalmente não tem. Formalmente não tem. E em que, claro que o António Costa não quer que o Marcelo tenha 70%. Eu tenho a certeza absoluta. Porquê? Não, porque o Marcelo com 70% tem muito mais força, está a ser. E depois, além de já não precisar de ir a volta do terceiro mandato, porque não há terceiro mandato, isto é em política. Eu não estou a dizer isto pelo Marcelo. É normal, está a ser. Eu quando disse, eu não conheço facas de 1 quilómetro, eu não estou a dizer que o Marcelo anda aqui de faca, está a ser. Sabe o que eu estou a dizer? E depois, eu fiquei, quando digo que sou um candidato à esquerda, eu tenho a certeza que o Partido Socialista não vai votar Marcelo. Eu tenho a certeza, quando o António Costa
É o que eu sinto no terreno. E na altura... Então vai votar em quem? Havia uma candidata... Vai votar em quem? Não, na altura falava que podia votar na Ana Gomes, mas quando perceberam que a Ana Gomes, o grande objetivo era ficar em segundo, e o partido é um grande partido, não pode lutar para ficar em segundo. O Barcelona, o Porto, o Benfica, os grandes clubes, e neste momento eu estou sujeito a ter muito voto do Partido Socialista. Está a ver? Porque o Partido Socialista neste momento não quer que o Marcelo tenha 70%, que é para aquilo que eu prevejo. O Vitorino já recuperou aqui uma série de tempo. Marcelo Rebelo de Sousa. Mas ainda tem tempo aí atrás. Ainda tem tempo aí atrás, mas eu ainda lá Não, vou. olha, mas o tempo... Diga. O tempo nunca se atrasou. O tempo é o meu maior aliado. Há uma coisa que eu tenho a certeza, ele nunca passou à frente, nem ficou para trás. E o tempo nunca acaba, é o que há mais. O tempo nunca... Aqui acaba e, portanto, eu tenho que sublinhar aqui uma das interpretações do Vitorino, feitas ao estilo habitual dele, mas Marcelo Rebelo de Sousa, mas deixe-me só colocar esta nota e sugeria que partisse daí, que é... neste enunciado há aqui uma ideia de que o segundo mandato é fatalmente diferente do primeiro, que é uma ideia, como sabe, melhor que eu, muito comum, mas que tem também um contraste na nossa história presidencial. Nenhum presidente foi semelhante nos dois mandatos. O senhor tem insistido na ideia de que vai ser o mesmo. É muito simples. Essa é a sua promessa, é ser o mesmo. Eu vou aproveitar... Se tiver 70% é um peso grande em cima do António Costa, em cima daquele entre aspas, cavalo. Não é? Levantadas... Porque ainda, está a ver, eu não falo e continuo a contar os segundos. Mas não interessa. Essa. Primeira questão. Dizia o nosso amigo Vitorino Silva, fez 5 anos, queria fazer 10. Eu agora vou dizer o que não disse em nenhum debate, porque também ninguém perguntou. A minha intenção não era fazer os 10. Sabe a minha posição sobre essa matéria? Mas essa é uma revelação. Anos era longo demais e foi a pandemia um fator determinante relativamente à candidatura. Portanto, no início do seu mandato, a sua ideia era cumprir só o mandato. Era cumprir o mandato. Cumprir o mandato. Quando é que mudou de ideia? Bom, foi com a pandemia? Foi a pandemia. A pandemia foi decisiva. Não era possível sair a meio, realmente, de um processo como a pandemia, tendo assumido a responsabilidade de decretar o estado de emergência. Não era possível. No momento em que tomei essa decisão, lembra-se, aquele dia 18, para entrar em vigor dia 19, eu disse, a menos que razões de saúde, a menos que uma tragédia igual dos fogos venham a ocorrer, não posso deixar o barco, não é possível. Outra questão que levantou o Vitorino Silva, que é um verdadeiro comentador político, é um analista político, foi a seguinte: como é que é o segundo mandato? Eu já disse como é que penso que vai ser o segundo mandato. Daqui até 23, a legislatura deve durar. Aquilo que depender do Presidente deve durar. Estamos em pandemia, vamos ter uma crise económica e social profundíssima, uma crise política em cima. O nosso povo continua a morrer. 21 ou 22, antes das eleições de 23, é má. Depois de 23, o povo é que é mais ordena. Elege esquerda é esquerda, elege direita é direita. Vitorino, a sua avaliação global do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa é positiva? É positiva. Eu, se fosse professor, comentador, não tinha problema nenhum em dar nota positiva. Agora, 0 a 20 era? Eu dava um 14. Mas o importante é saber o comentador Marcelo, que nota é que dava ao Presidente Marcelo? Eu gostava de saber. Não dava nenhuma, não, porque mas... sabe que é um princípio fundamental. O comentador Marcelo é suspeito na opinião sobre o Presidente Marcelo. O comentador Marcelo morreu no dia em que foi eleito o Presidente Marcelo. Eu tenho dito isso e as pessoas não acreditam. Eu não voltarei a ser comentador. Acabou. Mas às vezes não quem é Presidente íntimo, depois não vem a ser comentador. A grande vantagem do nosso amigo Vitorino Silva é que pode ser candidato, e tem sido candidato, e pode-se vir a ser eleito presidente, mas tem uma veia de comentador que nunca o vai abandonar. E se não for presidente, pode continuar a alimentá-lo. E projetado em livros, que aliás... Há outra questão que eu ainda não coloquei ao Vitorino, e eu tive obviamente que fazer o trabalho de casa e ler muito do que o Vitorino foi dizendo em algumas entrevistas e outras intervenções. O Vitorino Silva tem uma tese sobre a questão do popular, do populista, que o envolve a si, André Ventura e também Marcelo Rebelo de Sousa. Explique lá qual é a sua teoria. Quem é que é popular no meio dos candidatos presidenciais? Há dois políticos carismáticos. Há três políticos, que penso eu, que do exílio dourado, não é? Que andam por Bruxelas e depois, quando aparecem estas eleições, eles lá do alto e aterram de 5 em 5 anos. E depois, está amanhã... Há 3? Não, só há 2. Uma já saiu, teve 15 anos. A Ana, a Marisa e o João Ferreira. Depois, há dois políticos muito carismáticos. Carisma. Que é o Marcelo e que sou eu. Carisma... Não há nenhuma universidade no mundo que leciona a cadeira de carisma. Não há professores de carisma.
ou se nasce com carisma. Mas depois há outro que também tem algo a ver connosco, que é popular. Há 3 candidatos que são muito populares. Pronto, toda a gente conhece. Quem conhece o Tino conhece o Marcelo, quem conhece o Marcelo conhece o Ventura, que são mesmo muito populares. E nos populares eu divido em 3. Há o só popular, que sou eu. Pronto, só popular. Apenas popular. Apenas popular. Depois há o popular populista. E depois há o populista popular. Eu não estou a dizer que ser popular é mau ou populista. Sabe, há em 3 camadas. Pronto, eu sou apenas popular. Mas eu gosto de pessoas populares, eu gosto de pessoas sem conhecer. Estou a interpretar bem certo que está a dizer que Marcelo Rebelo de Sousa é o popular populista e que André Ventura é o populista. Não, há tantas sem se popular, aperceber. Eu até acredito que o Marcelo Rebelo de Sousa, às vezes, nem percebe muito bem a fronteira. Eu não estou a dizer, até posso estar enganado. Está a ver? Mas é popular. É de longe o mais popular. As pessoas gostam dele. Eu, pessoalmente, gosto do Marcelo. Aprendo muito com o professor, mas também sei que os professores têm aprendido muito com os alunos. Muito, mais uma nota só destas questões mais teóricas, discutido muito a esquerda e a direita nesta campanha. Faz sentido essa discussão aos seus olhos? O Vitorino já teve aquela metáfora que é de esquerda às direitas ou de uma esquerda às direitas, mas faz sentido ainda discutir a política assim? Não, ninguém nestas eleições vai estar na esquerda nem na direita, vai votar em pessoas. A direita e a esquerda não vai a votos desta vez. Há pessoas, 7 candidatos que pensam diferente, ideias diferentes para o país e, muito honestamente, eu acho que... Porque imagina, na casa onde eu nasci, eu quando subo a rua, minha casa fica à direita, quando desço fica à esquerda. Eu moro numa casa à direita ou à esquerda. Depende que sou a descer ou a subir. Depende. Eu se vier a descer, a minha casa, se vier a subir, é a mesma casa. Direita e esquerda depende... Marcelo Rebelo de Sousa tem todavia tido cuidado de repetir que há 3 direitas nesta eleição. A sua, a direita social, uma direita liberal, de Tiago Maia, e uma direita, eu diria, securitária e divisionista, como chamou a de André Ventura. É isto? Sim, exato. Direita securitária foi a expressão que eu encontrei. Direita do medo. Qual é que a preocupa mais? É essa? Qual é que o preocupa mais? O problema não é de preocupação. Deixe-me primeiro dizer uma palavrinha sobre o populista. Eu acho que o populista é aquele que diz aquilo que as pessoas querem ouvir. Ora, por definição, o Presidente da República tem muitas vezes de dizer coisas que as pessoas não querem ouvir. Uns gostam, mas muitos não gostam. Porque muitas vezes é preciso dizer que não, é preciso vetar uma lei, outras vezes aprova-se, umas vezes a direita não gosta, outras vezes a esquerda não gosta. E por isso, agora, o que eu percebo é o seguinte, é que quem porventura queira aparecer como que populista, muitas vezes não aprecia que haja outros que cheguem em termos de proximidade ao povo. Sejam populares, para usar a expressão do Vitorino. Que sejam próximos do povo. O senhor tem dito várias vezes, e não posso deixar que este debate termine, Vitorino, já vou dar o tempo, até porque sei que há aí uma surpresa preparada, mas terminar, obviamente, o debate, Marcelo Rebelo de Sousa, sem lhe perguntar isto, tem dito várias vezes que nunca desce pelo fato de presidente, que não o pode fazer, não há dois Marcelos, há apenas um. Hoje tivemos o Primeiro-Ministro a lembrar que a Ministra da Justiça responde como qualquer Ministro, exclusivamente perante o Primeiro-Ministro, que o caso do Procurador Europeu não tem relevância internacional e insistiu em que a Ministra agiu corretamente. A minha pergunta para si é se lhe parece, a partir de agora, um assunto encerrado, mas sobretudo se lhe parece que de facto a Ministra agiu corretamente. Bom, eu já disse a minha opinião sobre a matéria. Mas há esta atualidade do dia. Que houve uma negligência grave, um desleixo lamentável, já disse, comentando o facto. E informando-me sobre ele, tanto quanto pude informar. Outra coisa é estar, depois sobre isso houve afirmações diversas do lado do Governo e do lado da oposição. E isso o Presidente da República não pode nem deve comentar. Mas desagrada-lhe que hoje tenha havido, por exemplo, esta troca de acusações, António Costa? Comento, agora... eu não comento isso. Só lhe estou a perguntar porque o senhor tem colocado muito a questão dos hemisférios que conseguiu aproximar. Sim, ora, hoje tivemos um afastamento dos hemisférios. Sabe que a democracia é feita disso. Quer dizer, aproximar os hemisférios relativamente àquela situação dramática e crispada que existia. Agora, a democracia é pluralismo, haverá divergências. Uns veem, como diz, ao subir a casa à direita, outros veem ao descer a casa à esquerda. E é a mesma casa. Vitorino, qual é a surpresa, então? Não, isto é assim, o professor diz que esperava-se, há quem pensa que eu tenho aí uns gurus e que muitas das ideias que eu trouxe para aqui é uma grande equipa de imagem, né? Uma agência, não sei o quê. Eu, portanto, posso mostrar, porque eu, para ser candidato a Presidente da República, estou a preparar há 49 anos. Todos os meus pensamentos estão aqui. E vou puxar aqui. Mostra. Estão nessas folhas? Estão nestas folhas. E vou aqui mostrar ao seu professor,
que os pensamentos de Tino... Portanto, essas são as frases do Tino, pode dizer-se assim. No fundo, toda a minha campanha está aqui. Ponto, eu não me preparei... Esta e as anteriores? Não, todos os debates que vai haver... Vai mostrar ao candidato Marcelo Rebelo de Sousa Posso entrar nos seus segredos? Pode, está à enquanto vontade. olha para perceber, sou um candidato que quando não é que tem escreve? Em que momento é que toma nota? É todos os dias? É quando se Eu tomo nota quando tenho ideias. Às vezes não sai, registro no papel para as ideias não se evaporarem. Eu tenho conhece aqueles sacos do IKEA, do lar, os cobertores? Aquele saco azul, eu tenho um saco azul onde ponho as minhas notas. As notas são as ideias. E depois tiro das notas e passo por aí, que é para as ideias não se evaporarem. Se eu não as registrar, elas evaporam. E anda sempre com este caderno, ainda é um caderno de... É o meu caderno. Formato antigo. É impressionante. Ainda não aderiu às tecnologias. Não, porque eu gosto muito de tecnologia, mas às vezes a tecnologia é criada para matar a tecnologia. Quem está a fazer uma máquina já está a inventar outra para destruir aquela. E a caneta é como a roda, nunca vai passar de moda. Eu ainda me vou habituando. Como o livro. A caneta é como a roda. Sabe que já vi a questão do hospital. Lembra-te da ressonância magnética? Se for possível, vamos dois. Eu falei com o Carlos. Disseram-me que já há um projeto com 1.200.000 euros. Falei com o Carlos. Para o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa. É disso que estamos a falar. O Vitorino tem insistido várias vezes. E é que o Hospital Padre Américo, o pode vir até graças ao Vitorino Silva e ao apoio sozinho não conseguia. de vários. Sozinho não conseguia. Pode vir a ter finalmente a ressonância. Tirou alguma nota dali? E o Presidente, algumas moedas, também não é só notas, também tem moedas, e o Presidente também quer que um dia vá a Penafiel fazer campanha. Já estive, não tinha. Mas em Rãs... Estive com ele lá. Já foi a Rãs? Ainda não, tenho uma promessa. Não, mas estive com ele lá em Penafiel. Ele é um homem de até porque palavras. somos vizinhos e sabe que o hospital também serve Celurico de Baixo. Claro. E Paredes também é minha. Não, serve 12 municípios. Há 12 municípios e 500 mil pessoas. E é espetacular. São 2 prémios, 2017 e este Em ano. Penafiel não só se morre, também se nasce. E o bebé do ano, este ano, é o Duarte, e que é de Rãs, e que Mas nasceu lá o Presidente, meia-noite. já agora, o Presidente pode intervir nesta matéria ou faz uma estrutura de influência? Por Uma exemplo, em estrutura de relação influência. Mas eu informei-me imediatamente. Tenho aqui os papéis, mas não mostro. Mostro. Olha aqui os papéis. Mostra Também recolhi Mostra aí. com as informações todas, e que parece também a falta de recursos humanos. Não, mas- E há um problema também, ao que me disseram, estive a investigar, de equipamento de hemodinâmica cardiovascular, mas que recebeu 2 prémios, 2017, este ano, e vai ter agora um avanço muito importante em tempo de maternidade. É uma verdade. vantagem concreta da campanha eleitoral. Não, Uma Presidente, se pergunta... quiserem fazer campanha a Penafiel, na avenida principal, fora do Covid não podemos Não vão juntos, são duas. Não podemos ir juntos fora do Covid, mas você vai pela direita e eu vou pela esquerda. Eu também gostava que fosse A fazer subir, campanha. a descer, vou eu pela esquerda e vai o Vitorino pela direita. Estamos a 2 minutos do fim. Uma pergunta para resposta rápida a cada um. Marcelo Rebelo de Sousa viu hoje que há mais uma sondagem que o coloca muito perto, não só da vitória à primeira volta em cidade como adquirido, mas dos 70%. É desta que admite que já ganhou? Não. Até o último instante ninguém ganhou e todos podem ganhar. E a sondagem só no dia seguinte. É como resultado de qualquer prova, nomeadamente desportiva ou prova académica, só no dia seguinte. Vitorino Silva. A trouxe- sondagem, valem o que valem, nunca puseram-me nas sondagens. Eu ando no terreno, eu sei que vou ter muito e muito voto. Toda a gente sabe disso, mas peço humildemente que as pessoas sejam sérias e que retratem a verdade. Porque eu tenho a certeza que tenho milhares e milhares de votos, e ao não pôr nas sondagens só me estão a ajudar a ter votos. E o Vitorino Silva é um candidato do Norte, do Porto, de Penafiel? Não, eu sou um candidato do Norte, num país norteado, e vou fazer tudo por tudo para nortear este país, com as minhas ideias, com as minhas causas, porque o país está desnorteado e precisa ser norteado. Não importa se for gente de Norte ou de Sul, porque eu gosto dos portugueses, de Portugal como um todo. Vitorino Silva, Marcelo Rebelo de Sousa, boa noite. Muito Obrigado. obrigado pela presença esta noite na IRTP. Amanhã temos 2 frente a frente na IRTP. Às 9 da noite vão estar aqui comigo, logo após o telejornal, João Ferreira e Marisa Matias. Às 22h45, nesta mesa também, Vitorino Silva vai debater com Tiago Maian Gonçalves. Boa noite, até amanhã.